Chegou a hora da entrevista do dia com Denise Campos de Toledo. É neste dia que tivemos a ação Animando a Esperança para a arrecadação de alimentos, numa parceria da TV Gazeta com a Arquidiocese de São Paulo e a Caritas, que é braço assistencial da entidade. Vamos falar sobre o aumento da miséria na pandemia, o combate à fome e a piora na condição econômica do brasileiro. Eu converso com o Daniel Balaban, que é representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU aqui no Brasil e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Daniel, boa noite. Boa noite, Denise. É um prazer falar contigo e com todos que nos acompanham. Pois é, Daniel, nós temos vários levantamentos que apontam um aumento da fome e da miséria no Brasil. Isso, inclusive, no final do ano passado, que nós tivemos uma certa recuperação com o pagamento do auxílio emergencial, depois ele teve o valor reduzido. E aí as estimativas, por exemplo, do Alimento para a Justiça, que tem sede na Universidade de Berlim, aponta que 59,3% dos brasileiros, o que dá 125,6 milhões, não comeram a quantidade e a qualidade ideais no começo da pandemia. E no final do ano passado já se registrava de novo essa piora que tende a se agravar agora pelas condições até da economia. Como é que você vê a situação do Brasil hoje? A situação do Brasil é extremamente preocupante. O quadro ele já vem numa piora nos últimos 5, 6 anos. Então não é de agora, não é por conta apenas da pandemia. A pandemia ela fez com que acelerasse o processo de crescimento do número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional. Mas esse é um processo crescente a partir dos últimos 5 anos e é muito preocupante. É um momento de reflexão e ver o que está acontecendo, o que foi feito de errado e tentar fazer com que essa curva comece a decrescer. Agora, é preciso separar o que aconteceu em função da pandemia, que, como eu falava, no primeiro momento do auxílio emergencial, houve até uma redução da miséria, o que chamou atenção em plena pandemia. E depois voltaram os números piores. Agora, como você vê uma saída? Seria através de programas sociais? Seria através de programas de estímulo à geração de empregos, investimentos maiores? Qual seria o caminho para o Brasil? Denise, é tudo em conjunto. Nós temos que fazer uma espécie de pacto nacional para tentar diminuir o número de pessoas em extrema pobreza. A fome é consequência da extrema pobreza, das pessoas que estão abaixo da linha da pobreza. E hoje nós consideramos que, nas últimas pesquisas, que o Brasil já tem em torno de 20 milhões de pessoas nessa situação, dá quase 10% da população brasileira. Então é um momento de reflexão, é um momento que tem que ser feito um pacto nacional, que tem que ser revigoradas políticas sociais que funcionam, aquelas que se avaliem, que possam ter continuidade e criar outras políticas. Logicamente, também com auxílio emergencial. Eu considero que o auxílio emergencial vai ter que ser prorrogado, porque se ele não for prorrogado, a situação vai ficar ainda pior. Então, é importante que o Congresso Nacional e todos os líderes comecem a pensar em alternativas. Logicamente, tudo isso pensando em fazer com que esse contingente enorme da população saia dessa situação e, em conjunto, façamos com que a economia volte a decolar no Brasil. Nós estamos num momento aí de pagamento novamente do auxílio emergencial com um valor bem menor, mas uma inflação que subiu muito desde o ano passado, inclusive inflação de alimentos, que aliás é uma preocupação global, né? Exatamente. Agora, no momento da pandemia, os alimentos cresceram muito em todas as partes do mundo. Aqui no Brasil também, logicamente, né? Também por conta todo mundo fala, o Brasil é um grande produtor de alimentos, realmente, ele é o terceiro maior exportador, está entre os 3 maiores produtores de grãos no mundo, mas o nosso agronegócio está muito voltado para a exportação de alimentos, que é muito importante para a balança comercial brasileira. Então, hoje nós temos que pensar nos alimentos aqui dentro, né? Como fazer para alimentar e ter os alimentos necessários para todo esse contingente da população. E, além do mais, as pessoas estão ganhando menos, estão com menos recursos, também por conta da pandemia, e os alimentos mais caros. Então, o processo ficou muito mais preocupante ainda. E a gente tem uma desigualdade maior pelo mundo, porque a gente vê as grandes economias como China e Estados Unidos numa recuperação forte, inclusive controlando mais a pandemia, enquanto outros têm problema sanitário, ainda a pandemia, e problemas de pobreza aumentando.
Exatamente. Nós trabalhamos ao redor do mundo, o número de pessoas em situação de insegurança alimentar e nutricional tem crescido pela primeira vez nos últimos 2, 3 anos, a curva voltou a crescer no mundo, não apenas aqui no Brasil. Então é um dado muito preocupante e tem que ser feito um acordo, né? Aqui a gente está falando do Brasil, é um acordo nacional, mas também os líderes internacionais têm que pensar em como fazer para tentar atingir e atender esse contingente enorme. Nós temos 690 milhões de pessoas ao redor do planeta que estão nessa situação. E não é bom para o planeta, não é bom para o Brasil, não é bom para ninguém termos pessoas no ano de 2021 ainda passando fome no nosso planeta. A gente já deveria ter erradicado a fome do planeta. E é algo que é possível fazer, já foi comprovado que é possível. O que nós precisamos agora é uma vontade política para acabar com esse problema de uma vez por todas. São questões estruturais que levaram a esse aumento da miséria, da pobreza e, consequentemente, da insegurança alimentar nos últimos anos. Como você falava, coisa de 5 anos, foi quando o Brasil entrou numa recessão e depois teve dificuldade para sair, né? Exatamente, e é uma questão econômica. Logicamente, quando se entra numa recessão, uma crise econômica, nós temos que fazer um corte também orçamentário e acaba se cortando também as políticas sociais, que são as mais necessárias para atender essa camada da população. Então agora é o momento de se tentar achar soluções. Nós estamos passando por uma pandemia, mas a gente tem que trabalhar a questão sanitária, a questão da saúde, em conjunto com a questão econômica e a questão da fome, para tentar achar uma solução conjunta para tentar atender esse contingente enorme da população e que só faz aumentar. Então as soluções têm que vir e é um momento agora de reflexão e de debate nacional para tentar resolver esse problema. E quando se chega nessa discussão aí de programas, de estratégias para que a economia possa garantir uma segurança alimentar maior, a gente se depara com essa urgência agora de doação de alimentos para as pessoas que estão passando fome agora mesmo, né? Exatamente. Como a gente sempre fala, a fome não pode esperar. Então, agora é um momento de solidariedade. É um momento que as pessoas têm que ter empatia, têm que tentar atender e ajudar também aquelas organizações que estão fazendo o possível e o impossível para tentar atender essas populações que estão necessitadas agora, nesse momento. Vamos lembrar que agora, nesse momento, um contingente enorme de pessoas no Brasil não tem o que comer, não tem o que se alimentar para si e para sua família. É algo muito triste e que a gente que tem um pouquinho a mais, é o momento da gente conseguir compartilhar e tentar ajudar aqueles que estão em necessidade nesse instante. Nós tivemos um choque inicial no começo da pandemia que levou a uma mobilização muito maior da sociedade, com doações, inclusive chamou atenção. E de repente isso foi perdendo força, como se a situação tivesse voltado ao normal, e estamos longe disso. Estamos longe disso, o número de pessoas nessa situação só tem aumentado. Então, agora é um momento, como eu falei, de união nacional, que todos possam, sejam ONGs, sejam a iniciativa privada, sejam o setor público, todos juntos tentando ajudar as pessoas que estão nessa situação, porque não dá para esperar as políticas públicas agora. As pessoas têm fome e elas estão necessitadas de uma ajuda agora, nesse momento. Então, é importante que a gente se mobilize e consiga ajudar essas populações que estão nessa situação agora. Agora, Daniel, pensando nesse acompanhamento que você faz da situação global em relação à redução da miséria, redução da insegurança alimentar, o que você acha que falta no Brasil estruturalmente? Por onde se deveria começar? Tem esse programa de assistencialismo, a gente vê que boa parte da sociedade questionava, por exemplo, o Bolsa Família, achando que as pessoas se acomodavam, né, como se fosse uma fortuna o valor pago pelo Bolsa Família, e na verdade os programas sociais podem ser uma saída. Mas estruturalmente, por que o Brasil tem esse problema, essa desigualdade de renda? É uma questão, isso aí a gente poderia ficar aqui debatendo durante muito tempo, mas é uma questão estrutural. Hoje, se a gente for olhar para o orçamento público brasileiro, as políticas que sofreram mais cortes no orçamento foram as políticas sociais, foram as políticas, principalmente, tem uma camada da população que sofre muito, que são os pequenos agricultores familiares. O Brasil tem 4,5 milhões de famílias consideradas pequenos agricultores
seus familiares. Levando em conta que cada família tem de 4 a 5 membros, então um contingente enorme da população. E todos os recursos do orçamento que faziam com que dinamizasse essa população e ajudasse essa população, como o programa de aquisição de alimentos, como o programa de cisternas, restaurantes populares que compravam dessa população, tudo foi diminuído substancialmente. Então, é importante que a gente volte a dinamizar as políticas públicas. A única saída para essa população e para as pessoas que estão hoje numa situação de insegurança alimentar e nutricional é através de políticas públicas. E de transferência de renda é primordial. Então, hoje nós temos o auxílio emergencial, nós temos que dinamizar o Bolsa Família e talvez até pensar para o futuro um auxílio que seja perene para a população que esteja abaixo da linha da pobreza. O Banco Mundial e o FMI, Denise, hoje eles estimulam esse tipo de auxílio em todos os países de desenvolvimento do mundo. E olha que são organismos, né, conservadores. E eles sabem, através de estudos, que isso funciona. É isso, ouvimos o Daniel Balaban, que é representante do Programa Mundial de Alimentos da ONU no Brasil e diretor do Centro de Excelência contra a Fome. Daniel, muito obrigado, uma boa noite. Muito obrigado, foi um prazer falar contigo, com toda a audiência. Vocês.